E aí, galera, fica agora a dica para vocês sobre vozes verbais e a influência destas na compreensão do assunto sintaxe. Eu diria para vocês que o assunto primordial de análise sintática, o assunto que dá origem ao início do entendimento de análise sintática, são as vozes verbais. Você precisa saber que o sujeito, ele se comporta de diferentes maneiras. Ele pode praticar uma ação, sofrer uma ação ou as duas coisas ao mesmo tempo. Quando ele pratica uma ação, nós dizemos que nós estamos diante de uma voz ativa. Por exemplo, os alunos produziram o trabalho na escola. É uma voz ativa, ok? Transpondo essa situação para uma situação de voz passiva, você precisa compreender que o sujeito sofre a ação verbal. Então, nós diríamos que os trabalhos foram produzidos pelos alunos. Perguntando a marca verbal quem é o sujeito, eu compreendo que os trabalhos é o sujeito. Só que ele não pratica a ação verbal. Ele está sofrendo a ação verbal que a frase lhe apresenta. Ok? E de uma outra maneira, nós diríamos que o aluno se feriu com o objeto, com o estilete. O aluno pratica e sofre a ação ao mesmo tempo de se ferir. Ele fere e sofre a ação ao mesmo tempo, o que vai se configurar como voz reflexiva, ok? O que eu chamo a atenção de vocês é para o fato de vocês tentarem diferenciar uma voz passiva, que é o segundo tipo de sintética, chama-se sintética, do que seria um mero caso de sujeito indeterminado. É simples. Eu vou ter, por exemplo, uma frase como: produziu-se o trabalho na escola, em que eu grifo o verbo produziu e ele está ligado à palavra se. Se eu puder transpor isso para o que seria considerado passiva analítica, eu estarei diante de um outro tipo de voz passiva. Calma que a gente vai melhorar o exemplo. Produziu-se o trabalho na escola equivale a dizer o trabalho foi produzido na escola. Então eu não tenho dúvidas de que produziu-se o trabalho é o segundo caso de voz passiva, conhecida como voz passiva sintética, ok? Que é a estrutura do verbo, que seria transitivo direto, mais o pronome se, que recebe o nome de partícula passivadora. Onde está o perigo de eu conceber esse segundo caso como voz passiva? Está no seguinte fato: esse tipo de voz passiva exige uma concordância entre verbo e sujeito. Então, se eu tivesse o trabalho no plural, os trabalhos, o verbo deveria concordar com ele no plural. Então eu teria produziram-se os trabalhos na escola, que equivaleria a dizer os trabalhos foram produzidos na escola. Tem-se que tomar cuidado porque é um assunto muito ambivalente que envolve voz verbal, tipo de sujeito, a postura do sujeito, se ele pratica ou sofre ação, a classificação que se dá à palavra se enquanto partícula passivadora e há uma obrigatoriedade de regra de concordância. Então, resumindo a história, o perigo mora no entendimento de que existem dois tipos de vozes passivas: a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Fica aqui uma dica e sucesso!